Boa noite, minha gente que está em casa hoje, nesse sábado. Nós começamos com as máscaras, justamente para ser um sinal de que esse equipamento é importante que a gente continue com ele. E também aqui em cima da mesinha vocês veem que a gente tem o álcool. Às vezes está precisando trocar um pouco de microfone. E então nós podemos tirar as nossas máscaras agora e vamos começar a nossa formação. Mas vamos pedir ao Senhor que esteja conosco nessa formação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Juntos oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua conformação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, como a gente está vendo aqui, hoje temos Vanderlan aqui com a gente, temos João Pedro e Lindolfo. Provavelmente Netinho chegará, dependendo do horário que ele saia do trabalho, né? Hoje é sábado e ontem foi o dia de Santa Dulce dos Pobres. Então, uma santa brasileira dedicada na sua vida inteira para os pobres. E a gente já chegou agora à sexta parte desse documento muito importante, um dos 4 pilares do Concílio Ecumênico Vaticano II. E fazia tempo que a gente não estava na formação litúrgica, porque a gente acostumou-se a dar lugar àquilo que na hora era mais importante. E nesse mês que passou era mais importante ouvir Jean-Marie, meu irmão, amigo, querido, que é biblista e que estava aqui somente por um mês no meio de nós. Já está de volta a Toulon, a sua terra natal, e lá onde ele trabalha também como padre, aposentado de paróquia, né? Mas também trabalha na formação bíblica. Então a gente aproveitou esse tempo e interrompemos a formação litúrgica. Mas aconselho vocês a procurar a nossa lista de eventos, né? Está com o título em inglês aí, playlist. E aí vocês podem ver desde o começo a formação litúrgica e seguindo os pontos, né? Então, boa noite, Wanderlan. Boa noite. Boa noite, João Pedro. Boa noite. E boa noite, Lindolfo. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Então a gente começa um pouquinho agora, mudando para o próximo diapositivo, onde a gente vê essa palavra sinal aparecendo aí. E do outro lado a palavra realidade. O sinal é sensível, perceptível, visível, tocável. E essa realidade que a gente quer demonstrar através desse sinal é uma realidade invisível. É uma realidade espiritual. É uma realidade cujo acesso não é feito diretamente através dos sentidos. E embaixo tem essa palavrinha aí que a gente ouviu muito na nossa vida de cristão, que é o sacramento, né? É o sacramento. Então, normalmente eu peço que as pessoas perguntem, mas hoje eu vou fazer uma pergunta para esses 3 aqui, né? E vocês não estão vendo Samuel, porque ele está atrás de todo o maquinário,
mas a voz dele pode ser ouvida, se for o caso. Ele faz o sinal, a gente leva o microfone para ele. Então pergunto, essa palavra sacramento, como é para vocês? Vocês já ouviram falar? O que significa? Diga o que vocês sentem. Eu vejo o sacramento como um compromisso que temos com Deus, algo do tipo. Já enxergo como uma forma de buscar a Cristo, conhecer mais a Cristo, uma forma de alcançá-lo também. Um sinal da presença de Deus no meio da comunidade. Realmente não é uma palavra fácil de ser explicada, né? Mas a gente pode começar desse jeito que ele falou, porque a palavra que está escrita ali, o sinal, né? Na vida da gente nós temos vários sinais. Por exemplo, aqui, nós somos 4 homens. Lamentamos porque a gente convida às vezes alguma fiel, mas não conseguimos ainda que viesse participar. Mas 4 homens. E por que eu estou falando nisso? Porque nós estamos vestidos de homem. É o sinal. Não é? Camisa, calça comprida. Um sinal. A gente anda por aí vestido de homem. Se, por exemplo, de repente eu resolver vestir um vestido, isso vai chamar uma atenção. As pessoas vão perceber que é um sinal de uma mudança, de uma coisa que não é aquilo que se espera, né? Então, o sinal é algo que significa alguma coisa, né? Por exemplo, um sorriso. Um sorriso é um sinal de alegria, como o choro é um sinal de dor. Então, o sinal é alguma coisa que a gente absorve pelo sentido. Vez de você de fazer uma pergunta. Estou me inspirando. Então podemos dizer que o sacramento é um sinal. Tem uma outra palavrinha um pouco difícil também, que é o signo. Signo, sinal e significado. Existe uma relação entre elas, Paulo? Signo é sinal em latim. É a mesma palavra. É a mesma palavra. Você citou o exemplo do sorriso, que é um sinal. Eu me lembro que eu li, numa disciplina complicada para mim, na linguística, que o signo poderia ser, então, os lábios que sorriem. O sinal, o sorriso e o significado disso, a alegria. E já que você está falando em linguagem, eu queria chamar a atenção para aquela expressão que a gente conhece hoje, que é a língua dos sinais. Não é? Geralmente a pessoa que é deficiente auditiva e também, consequentemente, não fala, ela vai se comunicar pela língua dos sinais. Como é que a gente chama? Libras. Né? Então, nesse momento, eu acho que eu posso pegar a dica de Lindolfo e chegar aqui naquilo que João Pedro colocou. Né? É uma comunicação com o Cristo. Então, esses sinais, os sacramentos são sinais de uma comunicação com Cristo. Do mesmo jeito que eu vejo que alguém está alegre porque sorri, que está sofrendo porque chora, né? Eu também vou ter sinais que vão me mostrar essa ligação com o Cristo, que também é na mesma linha do que o Vanderlan colocou aí, na linha mística, ou seja, a linha do mistério. Né? Por quê? Ninguém tocou. Eu vou apontar então, você que está aí em casa. Esse outro círculo fala da realidade invisível. Como acessar a realidade invisível? Como é que o namorado sabe que a namorada o ama?
ou a namorada sabe que o namorado a ama. Como? É uma realidade invisível. Então tem que haver alguma coisa aí para que a pessoa realmente saiba, né? Saiba. É como, por exemplo, aquela pessoa que não esperava, mas de repente chega o filho e traz para você um presente no Dia dos Pais. E você se surpreende com aquilo. É um sinal de um amor filial, né? Falando nisso porque domingo passado, né, foi o Dia dos Pais. Então há vários sinais na nossa vida, mas para apontar realidades invisíveis. Eu falei do amor, mas a gente sabe que há muitas outras realidades. Vamos dar mais um passo, porque isso aqui não se esgota, né? Mas eu gostei muito, Paulo, dessa frase, que o sacramento, esse sinal, é uma comunicação com Cristo. Isso me tocou. E são vários os sinais na igreja, e que a gente vai na frente ainda falar, né? A gente está só dando uma pequena introdução. Mas apareceu mais uma palavra aí, que eu vou pedir a João Pedro para explicar. O que significa autenticidade? Autenticidade seria algo verdadeiro, algo que vem de dentro da própria pessoa. Ser você mesmo, né? Então, quem não é autêntico, ele finge. E o que é que você diria, Vanderlan? Eu diria que a autenticidade é como João disse, é algo próprio que vem de dentro, é você ser si próprio, fazer coisas que você se sinta bem e não usar uma máscara para esconder essas coisas, se mostrar como você é. E Lindolfo? É como uma assinatura. Sou eu. Assinatura, muito interessante. Vamos guardar essa palavra? Esse cara vai pegar a medalha de ouro, viu? Nas Olimpíadas. Está dando um chute bom. Diga, Pão João. Só uma coisa que é muito interessante. Em tempos de rede social, a gente acaba perdendo essa autenticidade. A gente quer seguir um padrão que é imposto pela sociedade. Então a gente deve ter muito cuidado com isso, para não ser levado. É interessante guardar um pouco isso aí, porque a gente tem os atores individuais, mas a gente tem também os atores sociais, né? Então, quando se fala de igreja, a igreja é corpo misto de Cristo, é caminhar junto. Então, interessa muito essa ideia do social para nós de igreja. E quando a gente olha em volta, como igreja, para um país, um estado, um município, a gente, às vezes, cobra uma autenticidade que não tem existido, né? Seguindo essa linha da autenticidade, uma pergunta que eu tenho, a inspiração que a pessoa tem de algo ou de alguém e a inspiração e a admiração que você tem sobre algo ou alguém, isso bate de frente, isso cria um conflito com a autenticidade, por exemplo, eu admiro tal pessoa, eu quero ser igual a ela. Como é isso? Eu acho que pode ficar mais claro quando a gente vir o que vai aparecer agora em volta da autenticidade. Vamos colocar a primeira bolha, o primeiro balão aí, pronto. O gesto corporal é o que vai exprimir a coisa, né?
Agora, o segundo balão vai nos falar do sentido. É o que significa, é o racional. O gesto deve expressar o que eu quero dizer. Mas aí vem a terceira parte, que é justamente o que eu acho que você está falando, que é o sentir. É uma atitude que vem do interior, que é muito mais afetivo, é muito mais, como eu diria, de acordo com os sentimentos. Então a gente tem aí 3 elementos. E esses 3 elementos têm que estar muito bem combinados para que haja autenticidade. Porque se você usa, por exemplo, um gesto falso, você está expressando, muitas vezes querendo, né, pensar, mas uma atitude que você não está sentindo. Aí tem falsidade. Por isso que numa conversa anterior aqui, um de nós colocou a veracidade aqui junto com a autenticidade, né? Então é interessante ver que esses 3 elementos são muito importantes. E isso tem a ver, por quê? Isso tem a ver com a gente, porque você nota, esse triângulo, na nossa fé, é símbolo de quê? Onde é que a gente usa esse triângulo como cristão? Será que algum dos 3 que estão aqui podia lembrar, ou algum dos 4? Eu vou passar o microfone para Samuel. Lembra a Trindade, né? Exatamente, a Trindade. Então, por muito tempo, esse gesto foi colocado, esse símbolo foi colocado para representar Deus, né? Representar Deus trino. E nós somos imagem de Deus. Como nós somos imagem de Deus, nós também somos trinos. Há uma passagem na Bíblia, eu não encontrei outra ainda, que está na carta aos Tessalonicenses, lá no versículo do capítulo 5º, que vai dizer assim: estejam nosso corpo, alma e espírito preparados para o encontro definitivo com Jesus Cristo na glória. Então, a gente percebe esses três elementos, corpo, alma e espírito, né? Mostrando uma certa semelhança com Deus na Trindade. O homem também é trinitário. Aqui não está exatamente igual, mas está parecido. O gesto corporal tem a ver com corpo, sentir, atitude interior tem a ver com alma, e pensar, ou racionalidade, teria a ver com o espírito. Claro que o espírito é um grau a mais do que a pura racionalidade, né? Mas se você olha só nas ciências humanas, você para só até aí. É como nós somos cristãos, damos um passo a mais, e aí, no lugar do pensar, teria alguma coisa mais forte ainda, que seria a inspiração divina, a presença do Espírito no meio de nós. Ô Paulo, assim, é uma pergunta que eu realmente me faço, né? Porque nós fizemos agora uma comparação da Trindade, que é nosso Deus, com esta Trindade, que é o ser humano nas suas dimensões, corpo, alma e espírito. Onde eu poderia colocar a vontade aí, no ser humano? É uma pergunta que tem mais de uma resposta de acordo com como a gente vai encarar. Porque a vontade como decisão, ela vai estar aí no sentido da racionalidade. A vontade como desejo, ela vai estar aí na atitude interior, no sentir, na afetividade. E a vontade como ação prática desse pensar e desse sentir vai aparecer no corpo. Mas a gente pode dizer ainda quando é
Porque você diz, as pessoas querem separar Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo, porque são 3 pessoas, mas são um só Deus. Assim também nós, como é que somos trinos se somos um, não é? Então veja, a gente mede isso pelo relacionamento. Como assim? Eu sou todo corpo quando eu me relaciono com o mundo material. Por exemplo, agora eu estou sentado, vestido, falando, vendo, ouvindo, respirando. Então, estou relacionado com o mundo material. Então, eu sou todo corpo. E quando é que eu sou alma? É quando eu inteiro dou um sentido para a minha vida. O que é que eu quero da minha vida? Como eu relaciono com as pessoas. Então, esse relacionamento com as pessoas, com as outras pessoas, vai me dar a dimensão justamente de alma. A dimensão que passa pelo sentimento, mas que ultrapassa o sentimento. E quando é que eu sou espírito? É quando o corpo inteiro se relaciona com Deus. Você diz, mas quando é que o corpo inteiro se relaciona com Deus? Quando você dança para Deus na liturgia, quando você se ajoelha, quando você caminha numa peregrinação, quando você segura o terço e vai passando as contas na mão, e assim por diante. O seu corpo, o seu pensamento, o seu sentimento, tudo voltado para Deus. Então, dá para a gente compreender, mas nem sempre é fácil de entender. Podemos passar mais um passo na frente? A gente falou de sacramento. E, depois de falar de sacramento, a gente falou de uma atitude que tem 3 elementos importantes. E agora a gente vai falar da sacramentalidade da palavra de Deus proclamada na liturgia. A gente já viu desde os primeiros, se não me engano foi mais o 2º encontro, em que a gente viu que é liturgia. Liturgia é uma ação pública, uma ação para todos, né? Então, dentro dessa ação nossa, cristã, tem um lugar muito importante a palavra de Deus. A palavra de Deus proclamada na liturgia, ou seja, a palavra de Deus audível e ouvida. É muito importante isso, né? Então, alguém proclama, então ela é proclamada. Alguém ouve, ela é ouvida. E alguém ouve entendendo, ela é audível, né? É um gesto que vai além da própria palavra ouvir, que significa usar o intelecto para compreender. Então, é importante ver que a palavra de Deus, ela tem um corpo, um fazer, que é justamente o som. Para proclamar a palavra de Deus, eu preciso ler e expressar aquilo que está escrito e as pessoas ouvirem. Então, é aí. Mas essa palavra de Deus também, na liturgia, ela vai precisar daquele 2º elemento, que é o sentir. Veja, gente, se as pessoas não estiverem sintonizadas, como é que vai ser? Se as pessoas estão ali, mas simplesmente o som chega só no ouvido, mas não desce ao coração, está faltando alguma coisa. Então é preciso que haja esse sentir. A palavra de Deus não somente como vocábulos. A palavra de Deus não somente como aquilo que está impresso no papel, que é lido. Não. Mas é alguma coisa que toca a nós pelo ouvido e desce ao coração. E aqui eu disse alguém e tem sentido. Daqui a pouco a gente vai ver por que tem sentido. Mas tem a terceira coisa ainda. Essa palavra de Deus, proclamada na liturgia, ela precisa, além de ser ouvida materialmente,
sentida e interiorizada no coração, ela precisa atingir a nossa vontade. Ela precisa atingir o nosso querer. Ela precisa atingir a nossa concordância. Eu não posso simplesmente ouvir e fingir que não estou ouvindo. Se ela mexeu comigo como sentimento, exige de mim um seguimento. Por isso que a palavra de Deus proclamada na liturgia, ela é sacramento. E aí cheguei ao ponto de dizer aquilo que escapou naquela hora, né? Ela é alguém. A palavra de Deus não é somente um vocábulo. Ela é o próprio Cristo, vivo e verdadeiro, que me atinge, que me toca, que me penetra, que me toma, que me abarca e até que me transforma nele. E aí está o sacramento, que é um sinal daquilo que é invisível. Eu não estou vendo, né, esse Cristo vivo e verdadeiro. Eu estou vendo o leitor, eu estou ouvindo as palavras. Mas é Ele que está vindo. Por isso que os concílios proclamam, a gente está aqui falando do Vaticano II, mas se você vai mais atrás, Vaticano I, Trento, você vai ver desde os primeiros concílios que a palavra de Deus proclamada é o Cristo vivo e verdadeiro. Como se diz da própria hóstia consagrada, corpo, sangue, alma e divindade, se diz também da palavra proclamada, Cristo vivo e verdadeiro. É o Cristo que eu ouço. Por isso, se alguém vem de boa fé e participa bem de uma celebração, mesmo que não receba a comunhão eucarística, sai da igreja comungado, porque participou da comunhão da palavra de Deus. Aqui na nossa igreja temos mais de uma pessoa que eu conheço, várias, que saem alimentados com a palavra de Deus. Embora não possam comungar, porque ainda não fizeram a escala, né? O sacramento da Eucaristia. Então é importante a gente pensar muito nisso aí. O que vocês têm a dizer disso? Tem alguma pergunta sobre isso? É um assunto complexo, né? Senão a gente pode passar para o próximo. Mas na frente, se alguém lembra, pergunta ou bota no comentário. Né? E na próxima vez a gente responde. Mas parece que Lindolfo... Eu continuo assim, impactado por esta palavra. Sacramento é sinal de uma realidade invisível da qual nós podemos tocar. E é esta realidade invisível que podemos tocar é o próprio Cristo. Então eu estou muito tocado por isso, me faz rezar, me faz desejar, ter vontade de experienciar mais, entrar mais nesse mistério, né? Uma pergunta mais no sentido da liturgia, só para saber a morfologia da palavra, para ter um sentido melhor. Da palavra liturgia, a morfologia da palavra, ou o significado lit, urgia. Quando a gente fala de urgia, significa uma ação, né? Uma ação, e pública para todos, né? Então é importante ver um pouco isso, né? Quando a gente faz cirurgia, que você conhece, o médico faz cirurgia. O meu dentista, né? Victor Souza, ele é cirurgião dentista. O que é que significa esse Ciro aí? Significa mão. Então, o cirurgião é aquele que age com as mãos. Urgia é a ação, né? No caso aqui, é uma ação para todos, ela é pública. Aí vem o lit, né? É um pouquinho nessa linha que se compreende. Porque
a liturgia, ela foi um termo trazido pela igreja, a sua ação litúrgica, mas a liturgia se fazia também pagã, de origem pagã, né? As cerimônias, né? com o rei, com o imperador, com os ritos jurídicos e administrativos, né, da república, seja como for, né? Depois disso foi trazido, essa prática foi trazida para as celebrações, para as cerimônias na igreja. Por isso é uma ação pública. E aqui eu me lembro do Jean-Marie quando dizia para nós que quando você está celebrando a Santa Missa, as portas da igreja jamais poderão estar fechadas. Vocês se lembram disso? Porque agora eu estou associando, porque é uma ação pública, né? E não se espantem, mas tem muito mais coisa na igreja que veio do paganismo. Isso não é para escandalizar, não. Eu vou só jogar para vocês, um dia a gente vai, quem sabe, tocar nesse assunto, acho que não agora. Mas, não agora que eu digo, não nesse curso, nessa formação sobre a Sacrosanto Concílio. Mas o que é o mistério da encarnação? O que é o homem? O homem faz parte da natureza. Então o mistério da encarnação é o Deus que entra nessa natureza. E o que é então a palavra de Deus, que é a missão de Paulo, levada aos pagãos, aqueles que não eram judeus? É justamente fazer com que aqueles que viviam de outras maneiras conseguissem fazer que aquilo que eles faziam ficasse santo, ficasse consagrado ao Senhor. Comer é um ato litúrgico? Depende. Se eu ofereço, agradeço e como, consagrando tudo isso a Deus, o meu almoço, meu jantar, meu café é liturgia. O meu banho pode ser oração. Então é muito como a gente às vezes está só no físico, mas tem que lembrar que a gente também é alma e que também é espírito, né? A liturgia, então, ela pode ser moldada. Por exemplo, tem pelo menos alguns padres que são mais metódicos, em termos de liturgia, mais conservadores. Pode ser moldada. Bom, essa pergunta de João Pedro, a resposta vai vir mais na frente, hoje mesmo, né? A gente já preparou aqui. Ele perguntou se a liturgia pode ser moldada. É isso mesmo. Então, a liturgia pode ser moldada? Pode. E vocês vão ver daqui a pouco, nos próximos diapositivos, a gente vai ver como, e até uma insistência do concílio, não é? Só para dar uma dica, porque não existia ainda essa palavra na nomenclatura do concílio, no encontro de São Domingos, surgiu a palavra inculturação. Inculturação, né? Quer dizer, é a fé entrando nas culturas. Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Então vamos ver o próximo diapositivo. Veja, vamos ler junto essa frase que está aí. Cristo, vamos começar de novo, para todo mundo ler. Cristo está presente, vai, Naninho, na sua palavra, pois é ele que fala ao ser lida na igreja a Sagrada Escritura. Como é que pode se entender uma coisa dessa? Quem fala não é o leitor? Quem
fala é o leitor. Faz poucos instantes, e Lindolfo estava dizendo que pode tocar o Cristo. Eu estou tocando o Cristo agora, na pessoa de Lindolfo, num toque físico. E no próprio Evangelho, quantas vezes isso acontece depois da ressurreição, né? Então, Cristo está presente na sua palavra. É Ele que fala. É palavra de Deus. O leitor é só um leitor. A gente está emprestando a voz, está emprestando o intelecto, está emprestando a postura. Mas é Ele que está falando. Sobretudo quando essa palavra é lida na igreja, né? E aí tem uma diferença grande entre Sagrada Escritura e Palavra de Deus. O que é a Sagrada Escritura? É a Bíblia. A Bíblia. Os livros da Bíblia compõem a Sagrada Escritura. E o que é a Palavra de Deus? A Palavra de Deus é Deus falando. É muito mais. É quando aquela Sagrada Escritura vai ganhar uma vida. A Sagrada Escritura é um livro, é papel e tinta. Mas a Palavra de Deus é o Cristo. No começo do cristianismo, quando começaram a construir as primeiras igrejas, eles pensaram em ter 2 sacrários. Um para colocar a reserva eucarística, que não era para ser adorado, isso é coisa moderna de fazer adoração, né? Mas era para guardar para os doentes, os enfermos. E um outro sacrário para colocar os evangelhos, palavra de Deus. Aí com o tempo se descobriu o quê? Que o corpo de Cristo consagrado no pão permanece corpo de Cristo. Então ele alimenta o enfermo. Mas a palavra de Deus não permanece no papel e na tinta. Então logo desapareceu esse segundo sacrário e só ficou um. O sacrário para guardar a reserva eucarística, né? Então é importante a gente perceber isso também. E durante a celebração litúrgica, seja missa ou celebração da palavra, enquanto se proclama, é o Cristo falando. Não é o texto em si, porque ele fala no coração de quem ouve. Você está lendo, a pessoa está ouvindo, mas não são os vocábulos que são interessantes. Interessante é o que a pessoa está lá sentindo no coração por ação direta de Deus, sob os auspícios do Espírito Santo. Então aí a gente tem uma diferença grande entre palavra de Deus e Sagrada Escritura. Uma Bíblia ficou velha, ilegível, mofou, pode jogar fora, não tem problema, é só papel e tinta. Mas a palavra de Deus não pode se jogar fora, porque ela fica incrustada na vida. O que é que vocês estão vendo aí? Só descrever o que está vendo. O que é que vocês estão vendo? Eu estou enxergando, obviamente, um rito de um local diferente, meio que na Ásia, pelos traços, pela maquiagem, meio que relembra aquele Egito antigo, pelo menos ao meu ver. Até pelas peças meio que douradas, daí se entender. Sobre a variação, né? Como eu tenho comentado, sobre os locais. O termo de adaptação mesmo. Eu também estou vendo uma celebração enculturada, né? No momento do ofertório. Isso aí é a Basílica de São Pedro no Vaticano. E tem uma figura de branco que a gente conhece muito bem, que é o Papa Francisco, que também está segurando ali algumas ofertas. E esse grupo provavelmente está dançando. Quem está com a foto, né? Da Ásia, cristãos da Ásia. Cristãos da Ásia. Então é uma celebração católica, né? E aí a gente vê o quê? O que a gente chama de adaptação. O rito, ele é um só, mas ele pode ser adaptado. Por exemplo, a entrada da Bíblia, ela pode se fazer
como se faz na Itália. Entra uma pessoa com o evangeliário elevado acima da cabeça e num curso, né? Numa caminhada marcial, sozinho pelo centro da igreja. E geralmente é o diácono. Então ele anda desse jeito. Ou seja, isso é uma diversificação litúrgica. Sim, é por isso que vem o nome adaptação. A liturgia é uma só e o rito é um só. Por exemplo, a entrada da Bíblia que eu estou falando. Então, lá os italianos fazem daquele jeito, um rito romano, né? O rito continua sendo romano, mas a forma de fazer. Aqui no Brasil a gente entra dançando. Existe a missa afro, existe a missa indígena. Na Índia tem a missa hindu. E agora, recentemente, o Papa sugeriu que se fizesse um rito para a Amazônia. Então, o rito ele se adapta. Existe o rito romano puro, que a gente chama, que é a base de todo o rito atual da Igreja Católica. Então, todo o rito atual, todo, ele tem essa base do rito romano. Paulo, você está dizendo que para a celebração da Santa Missa, nós temos vários ritos na igreja? É, isso. Na realidade, é um rito só, que é o rito romano, mas que na adaptação ele leva o nome de rito também. Por exemplo, o rito Kinshasa é o que a gente chama de missa afro. É uma celebração que vai durar cerca de 4 horas, com muitas danças, muitos desfiles, muitas coisas, mas cujo eixo central é o mesmo. Depois tem o ato penitencial, depois tem a liturgia da palavra, depois tem as ofertas, depois tem o rito da comunhão. É tudo igual, na mesma sequência. Só muda a forma. Tem o rito ortodoxo também. Seria... Eu diria o seguinte, é o rito oriental, porque o ortodoxo é outra igreja. Ah, tá. A católica oriental tem ritos iguais aos ortodoxos, só que a gente chama rito oriental, né? Então, existem os ritos orientais. Por exemplo, vou dar só um exemplo. A igreja siriana tem mais ou menos 100 orações eucarísticas diferentes. Você sabe quantas nós temos no Brasil? Não, quantas igrejas orientais? Orações eucarísticas Quantas na orações? missa? Chegam a 5? O que você acha? 14. 14. E eles têm mais de 100. A igreja siriana tem mais de 100. Que tem comunhão com a igreja católica romana. Bom, a Ou igreja não? católica de rito siriano é igreja romana, não é nem comunhão, é. Agora, a igreja ortodoxa siriana, ela tem uma comunhão quase plena. Aí já é outra coisa, não é muito liturgia, é mais o jurídico, né? Se a gente for puxar aí, vai terminar mais longe. Então, uma coisa que eu queria colocar, isso aí a gente vai ver mais na frente, no próximo diapositivo, como é que isso vai ser tratado pela Sacrosanto Concílio. Então, é interessante que, por exemplo, um de vocês lesse até a 4ª linha, onde está raças e povos, e um outro lesse até litúrgico, lá no fim, para que uma pessoa só lendo a gente entenda melhor. Não é desejo da igreja impor, nem mesmo na liturgia, a não ser quando está em causa a fé e o bem de toda a comunidade. Uma forma única e rígida, mas respeitar, procurar desenvolver as qualidades e dotes de espírito de várias raças e povos. Então a gente espera um pouco, dá uma pausazinha aqui, sobretudo nessas primeiras palavras. Não é desejo da igreja impor uma forma única e rígida. Então a igreja ela não impõe a forma, né? Porque a igreja
faz é propor, é diferente de impor. E ele faz aí as observações que tem no meio. Nem mesmo da liturgia. Por que ele diz nem mesmo na liturgia? Porque a liturgia é a expressão máxima, é o ponto de partida e de chegada, como a gente viu em encontros anteriores, né, da vida cristã. Partida e chegada. Você parte da liturgia, chega na liturgia. Então é muito importante isso. Então ele diz nem mesmo na liturgia. Mas às vezes há necessidade. Quando existem misturas, quando existem influências de outras fés que não são a católica, e isso pode causar confusão. Então, quando existe isso, ele vai dizer, olha, a não ser quando está em causa a fé e o bem de toda a comunidade. Então, é interessante isso, né? Então, por exemplo, muitas vezes a gente encontra pessoas colocando na liturgia músicas que são protestantes ou evangélicas. Quando você examina a teologia desses cânticos e vê que não bate bem com os dogmas católicos, é bom não utilizar. Sobretudo num lugar, como aqui entre nós, no Alto de Mateus, em que a gente tem 38 igrejas que não são católicas, né? A maioria é evangélica, tem umas 2 ou 3 que são protestantes, e tem também outras religiões, destacadamente os terreiros, religião afro, né? Então a gente tem tudo isso aí em volta, e nós temos somente 5 comunidades com Santa Clara, fazemos 6, né? E isso pode provocar uma instabilidade no conhecimento do povo. Então, é bom que algumas coisas se tenha um certo rigor. Por exemplo, esse exemplo que eu dei, de ter cuidado com as músicas, por exemplo, na adoração, por exemplo, nos louvores, nas vigílias, etc., né? Porque nas missas já não está tendo esse problema. Então vamos ver a segunda parte agora. A igreja considera com benevolência tudo que nos seus costumes não está insoluvelmente ligado a superstições e erros. E quando é possível, mantém-no inalterável. Por vezes chega a aceitá-lo na liturgia, se harmoniza com o verdadeiro e autêntico espírito litúrgico. Então veja, o que importa é o quê? É o essencial. O essencial. Aquelas coisas que estão ligados indissoluvelmente a outros costumes, mas que não representa uma dificuldade para a igreja, então a igreja vê com benevolência, quer dizer, aceita, mas não precisa incorporar, depende. Às vezes incorpora porque não faz mal nenhum. Por exemplo, uma dança. Então, desde 94, que o documento da CNBB diz que a gente pode fazer a celebração dançada. Desde esse momento eu não deixei mais de dançar na missa, mesmo um pouquinho. Por quê? Porque a CNBB me deu o respaldo, está escrito no documento, que a celebração tem algo de dançado. Agora, será que eu devo dançar, por exemplo, o passo de Xangô ou de Oxum? Não, é diferente. Porque se tem alguém na Assembleia que também frequenta, e não é raro, um terreiro, pode interpretar mal. E isso vai trazer um prejuízo para o gesto, que é aquilo que eu quero passar através do racional e do sentir, né? Então, tem coisas que você tem que se resguardar. Mas eu posso usar, em geral, a dança, eu posso usar os vasos cerâmicos, eu posso usar
os adornos, os panos, etc., sem nenhum problema, só por causa da beleza. Então, isso vai dar mais valor ainda à liturgia. Alguma observação de vocês? Então, vamos partir para o próximo. Alguém pode ler? O imperativo da formação litúrgica do clero e do povo. É um pouco o que a gente está fazendo aqui, né? Essa nossa proposta, já estamos no 6º encontro, é uma formação litúrgica. Por quê? Porque a gente tem que conhecer o que faz, para não cair no erro de a gente frequentar por devotismo, simplesmente, ou por obrigação. Não, eu tenho que ir para a missa, senão é pecado. Ou por outra coisa qualquer. Não, é importante que a gente saiba o que está fazendo. E é fácil ver isso paralelamente na nossa vida. Normalmente os médicos, eles receitam aos seus acompanhados, seus pacientes, uma dieta. Uma dieta saudável, né? Então, a gente deveria tentar incorporar essa dieta saudável na vida da gente, né? Um lanche de vez em quando. Ela tem que saber, cuidado com as frituras, com a opção de coisa. Mesmo jeito, outros costumes. Beber água muito, sobretudo nós, né? Esses daí são jovens, mas nós idosos, a gente não tem muita sede não, mas tem que beber água, porque afeta a memória quando você não bebe água. Então, há um imperativo na formação litúrgica. E esse imperativo se estende ao clero e ao povo. Veja, se o povo sabe o que está fazendo, e chega, por exemplo, imagine que eu sou um padre e chego com propostas que não são lá muito boas. O povo que está instruído vai dizer: padre, vem cá, eu aprendi assim. Por que o senhor está fazendo assim? Isso vai provocar o quê? Uma vergonha no padre que não estudou, não é? E você sabia que padre é gente? Muita gente pensa que padre não é gente, não. Mas padre é gente. O que é que isso significa? Isso significa que gente também tem. E já um padre que se forma cada ano. Para isso existe o retiro do clero, para isso existe a formação permanente, para isso existe a pastoral presbiteral, que cuida dessa formação do clero. Então, um padre que está atualizado, que está lendo os documentos da Santa Sé, da CNBB, do regional, etc., ele vai ter mais facilidade de caminhar com o seu povo, porque ele vai estar atualizado naquele momento da igreja, né? Ele não vai ficar ligado a uma coisa que já passou, né? Então, isso é muito importante. Inclusive, recentemente está uma discussão grande e o Papa precisou intervir com um motu próprio. O que é um motu próprio? É um documento em que ele pessoalmente interfere, é ele que assina aquilo ali pessoalmente, né? Então, eu estava vendo necessidade, porque certas liturgias estavam contribuindo para uma expressão da fé que não era a legítima, né? Então, por isso que tanto padres, diáconos, como o povo em geral, precisa ter uma formação litúrgica. Entre nós aqui, se não me engano, desde 70 e pouco, logo depois do concílio, que se estabeleceu chamava-se curso de reciclagem, né? Depois ficou formação permanente, etc. Era um mês em julho, passou para janeiro, terminou passando para 2 semanas, depois passou para 1 semana e há alguns anos desapareceu. Mas era para
padres, irmãs, diáconos e agentes de pastoral em geral. Chegava a ter 100 e poucos participantes lá em Lagoa Seca, Campina Grande. E essa formação continua. Esta, que a gente está fazendo agora, no mês passado fizemos a formação bíblica, que também é importante, não só a litúrgica, mas todas as formações são importantes. Então vamos passar para frente, que a gente vai ver isso mais devagarinho. Não há qualquer esperança de que tal aconteça, se antes os pastores de almas, do espírito e da virtude da liturgia, e não se fizeram mestres nela. É absolutamente necessário que se providencie, em primeiro lugar, a formação litúrgica do clero. A gente pode parar um pouquinho aí, enquanto alguém vai descobrir quem é o próximo, né? Pronto, João Pedro vai ser o próximo. Mas veja, eu queria parar nessa palavra que quase não sai aí, né? O que é imbuir? É uma coisa que vem de dentro e que a gente deixa que entre, né? Não há qualquer esperança de que tal aconteça se antes os pastores de alma não se imbuírem plenamente do espírito e da virtude da liturgia. Então, o centro disso aí é esse espírito e a virtude da liturgia. E mais na frente, ser mestres no espírito e na virtude da liturgia. Ou seja, assumir para valer, é isso, imbuir, né? Assumir para valer e completamente esse espírito e virtude da liturgia, a ponto de saber passar para todos, ser mestres nessa liturgia. Aí ele diz, é por isso que o primeiro objetivo, ou o primeiro paciente da formação é o clero. É o primeiro que deve. E justamente muitos o próprio Papa denuncia isso, então muitos estão tendo dificuldades em se atualizarem na liturgia, né? E agora vamos ver com João Pedro a segunda parte. Procuram os pastores de almas fomentar com persistência e zelo a educação litúrgica e a participação ativa dos fiéis, tanto interna como externa, segundo a sua idade, condição, gênero de vidas e grau de cultura religiosa, na convicção de que estão cumprindo uma das mais importantes munos do despertador fiel dos mistérios de Deus. Neste ponto, guiem o rebanho não só com palavras, mas também com o exemplo. Então isso é muito importante, né? Há pouco tempo celebramos São João Maria Vianney. E a gente pode dizer que não era um padre de grandes qualidades intelectuais. Inclusive, mal sabia o latim. Era um padre francês do interior. E quando ele foi posto para se ordenar, terminou o curso todo direitinho, claro que passando assim, como muitos de nós, pela tangente, mas o latim ele não conseguia dominar. Ele decorava a missa e pronto, né? E então o reitor chamou e disse, olha, como é que eu vou dar seu nome? Sabe o que é que ele disse? Eu rezo o terço. E o reitor se chocou, falou com o bispo resolveu ordená-lo. E o que é que ele fazia? Ele rezava todos os dias e o dia inteiro por cada um dos fiéis da sua paróquia. Ele era pároco, numa paróquia pequena, acho que não tinha 200 habitantes, uma paróquia muito pequena, no interior da França, chamado Ars, e ele rezava por cada um.
Tanto que se dizia, se você passa na frente da casa do padre de madrugada, vendo que a vela está acesa, ele está rezando por alguém. Então, estava lá acesa a vela, o candeeiro que ele tinha, que não tinha luz elétrica na época, sempre rezando por cada um dos paroquianos. E assim ele conseguiu ser um ótimo confessor também, porque as pessoas levavam para ele suas dificuldades, e ele rezava, e depois ele trazia uma resposta, um conselho para aquela pessoa. Então, o que é que ele estava fazendo? E é o padroeiro dos padres, né? Ele estava realmente vivendo aquilo como exemplo, antes de ensinar, né? Ele estava, como se diz aí, fomentando com persistência e zelo. O zelo é justamente esse rezar por, né? Claro que naquela época é diferente a forma, né, de ter, mas se a gente pega hoje, o padre ele deve procurar fazer um esforço para cuidar. Não é assim, acabou a missa, pronto, agora vamos brincar. A próxima missa eu volto a me preocupar com os fiéis. Não tem nada a ver. É o tempo inteiro preocupado com cada fiel, com cada pessoa que você encontrou, com o problema daquele que está com dificuldade no emprego, daquele que está com problema salarial, aquele que passa uma necessidade, aquele que tem problema na família, e assim por diante. O padre deve estar constantemente rezando, pedindo, e, quando possível, próximo, que às vezes até a proximidade pode atrapalhar, né? Mas é preciso. Por quê? Porque ele tem essa tarefa, que a gente pode chamar uma tarefa essencial. Está escrito aí, munus, né? Uma palavra grega, que tem a ver com, mais do que tarefa, é o ministério, né? Ministério justamente vem de munus. O munus do dispensador fiel dos mistérios de Deus. Então, é ele que tem que levar a pessoa a querer Deus, levar os mistérios de Deus para a pessoa. Então, isso é muito importante. Por isso se diz palavras mais exemplo. Porque se você diz só palavra e não dá o exemplo, suas palavras ficam o quê? Vazias. Vazias. Às vezes até o exemplo, sem palavra, pode acontecer. Mas as palavras sem o exemplo têm efeito contrário. E aqui a gente fica com essa imagem bonita. A imagem do Cristo, que lembra aquele Cristo Criador, né? A imagem do Pancrátor, com a cruz na mão, uma cruz na qual ele não está, porque ela se tornou símbolo, para que todos os cristãos também tomem a sua cruz e o sigam, né? E é isso que a gente quer deixar com vocês hoje, uma palavra não de despedida, mas uma palavra de venha seguir esse mestre. E é aí que a gente deseja a paz para você e a perseverança nessa missão de, quem sabe, cada um daqueles que conseguir acompanhar essa formação possam terminar como liturgos, né? Então eu queria pedir a cada um de vocês para dar uma palavrinha aqui para o povo de estímulo, né? Quem sabe para propagar essa nossa formação. Fiquem à vontade para dizer uma palavra para o povo. Em meio à pandemia, a gente está um pouquinho mais tenso, isolado. E uma forma de apego seria acompanhar mais a palavra, acompanhar mais o curso, e que isso seja uma forma mais de incentivo. E que a gente, claro, se mantenha sempre de fé, sempre, como eu posso dizer, acompanhando de fato o irmão, e que esse curso seja uma forma de abrir mais a nossa mente. Eu quero dizer obrigado por esta frase, a paz esteja com vocês, que são as palavras do Cristo, porque a paz não é fácil de alcançar, como vocês disseram, sobretudo nesses tempos difíceis em que nós estamos vivenciando, tempos de pandemia, tempos de instabilidade política, econômica, social.
então que o Cristo realize em nós a sua paz. Fiquemos realmente com Deus, né? E possamos acompanhar o nosso programa de formação litúrgica e bíblica. Que possamos cada vez mais perseverar na missão e permanecermos firmes, juntos na caminhada. Vamos pedir a Deus que nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E vamos repetir essa frase que ele pronunciou para os discípulos logo que ressuscitou. A paz esteja com vocês.